Bom, pessoal, vamos lá. Quero iniciar agora aqui para vocês o meu testemunho. Como é que um cara que na bio do Instagram se define como ex-ateu, hoje tem como missão de vida, como grande objetivo, né, falar sobre uma vida com Deus, falar sobre aquilo que Jesus quer trazer para todas as pessoas. Em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam que em nenhum momento, cara, eu busquei por isso. Eu não busquei por isso. Eu sou a antitese do que tu imagina de um cara que é cristão e que sai por aí falando do Evangelho de Jesus. Sabe, literalmente por 24 anos eu fui completamente o oposto disso. Quando eu digo que eu não busquei, eu realmente não busquei. Né? No meu ateísmo, o cogitar Deus era uma coisa que me incomodava completamente. Sabe? Eu quero mostrar aqui para vocês os episódios da minha vida de uma forma que faça vocês entenderem como que essa construção acontece, né? Como que a conversão pode ser algo completamente natural. A minha acontece quando eu estou com 24 anos através da vida da minha noiva. A minha noiva estava iniciando uma vida com Deus através da família dela, e quando eu entro em contato com ela, aquilo responde muitas das perguntas que eu tinha aberto ao longo da minha vida e que eu não sabia sequer por onde começar a responder. Então, essa é a grande síntese desse vídeo, tá? É que vocês possam compreender para perceber que Deus está querendo fazer a mesma coisa na tua vida. E às vezes tu só não está olhando da forma certa, como eu por muitas vezes não olhei. Eu posso achar que a minha vida foi construída a ser totalmente o contrário de Deus, e provavelmente pelas pessoas à minha volta, na minha família, isso de fato aconteceu, porque dentro do lar que eu fui criado não existia a referência, a menção a Deus. Eu fui criado por um pai, né, de criação, que foi o segundo marido da minha mãe. Minha mãe vai se relacionar com ele quando eu tenho 1 ano. Ele era médico, ele era ateu. Então na nossa casa, realmente, isso não era um ponto a ser falado, a ser comentado, a ser sequer, né, dado alguma oportunidade para deixar aflorar lá dentro. Sabe? Deus, cara, era ponto pacificado. Isso aqui não entra na nossa casa. Mas, quando eu vou conhecer a minha noiva lá com 24 anos, situações que eu passei no passado começam a fazer total sentido. Mesmo vivendo em um lar, né, para que vocês possam entender lá o início da minha vida, mesmo vivendo em um lar onde, como eu expliquei, Deus não estava, né, sendo anunciado, eu me recordo de buscar a Deus no meu íntimo, de uma forma muito particular. Né? Eu tinha as situações, né, que eram colocadas diante de mim e que me geravam um certo tipo de angústia, certo tipo de medo. A gente tem isso em todas as fases da nossa vida, e era a Deus a quem eu recorria. Eu não sei como se deu esse processo, por que isso aconteceu. Eu hoje, analisando o espectro de que Deus criou todas as coisas, obviamente que nós também, na infância nós temos uma pureza que faz com que a gente se relacione com Deus antes de que o mundo à nossa volta venha nos contaminar. E eu tive isso. E é uma lembrança que eu tenho muito bonita. Eu gostaria e quero ter aquela fé novamente, uma fé certeira, uma fé de falar com o Pai e saber que Ele vai te responder, e que eu acabei perdendo por um processo que é muito natural hoje em dia para quase todas as pessoas, né? Que é um processo de um mundo extremamente agressivo, né? De um mundo que está toda hora batendo na gente. Eu passei por isso, quer dizer, o mundo me martelou em várias situações, principalmente quando a minha família foi se separar. Minha mãe tem uma separação, né, do meu pai de criação quando eu tenho 13 anos, e ela se torna mãe solteira, né, minha mãe, né, do meu irmão, que é mais novo do que eu, tem 5 anos de diferença. E cara, ela tem que literalmente se virar como milhares de mães no Brasil aí, e eu já comecei a ver que o mundo não tá nem aí para isso. Sabe, eu me lembro de situações no nosso condomínio que apontavam o dedo para minha mãe, apontavam o dedo para mim e para o meu irmão, situações que eu acabei passando nas escolas por onde eu estudei, né, onde ninguém queria saber como é que era a vida na minha casa. Eles queriam saber se eu tinha o uniforme limpinho, certinho, senão não podia entrar na aula. E eu acabei criando um espírito questionador, né? E isso eu acho que tem muito a ver com o que eu estou fazendo hoje. Hoje eu sou um questionador
mas na verdade um questionador das práticas que o mundo está fazendo errado para anunciar, né, uma palavra que Deus deixou para nós, nos mostrando como fazer da maneira certa. Então aquele espírito questionador que até foi me levar na juventude a me afastar de Deus, quando Deus aparece, vem uma grande resposta aí. É como se Deus estivesse usando daquele período sombrio da minha vida para me moldar, para que hoje eu estivesse aqui lutando por Ele. Não que Deus precise que pessoas lutem e o defendam, mas Ele quis assim, né? Deus ele optou por, na criação, fazer com que nós fôssemos as forças, né, que movem as coisas. Isso é muito bonito, né? Eu acho que está aí uma das grandes respostas do porquê que Deus nos criou. Né? Ele nos criou para ver como é que a gente ia andar. Né? Então, mesmo não precisando, Ele conta com a gente. Né? O anunciar o Evangelho, anunciar a palavra é isso. Deus poderia simplesmente aparecer, se fosse esse o ponto para Ele. Ah, não, eu quero que todo mundo acredite em mim. Ele apareceria e não precisaria de nós. Mas não, cara. Ele quer exatamente se provar nas pequenas coisas, nas pequenas mudanças, nas mudanças fundamentais de um ser humano. Pequenas se a gente for comparar com a criação dele, do universo, porque são grandes, né? Toda mudança que ela é interna no ser humano, ela não é fácil de acontecer. E é assim que Deus se prova. Sabe? E a minha vida começa a ter essas perguntas respondidas somente quando eu conheço Jesus Cristo de verdade, quando eu realmente entendo que eu tenho um Pai, um Deus que está acima de mim e que mesmo eu fazendo inúmeras coisas erradas e indo pelo caminho contrário a minha vida inteira, né, a minha juventude inteira, a minha fase consciente inteira, Ele estava lá construindo algo para me trazer de volta. Então, cara, eu acredito que isso é bom para todas as pessoas. Como eu falei, assim, eu sou a antitese do que eu estou fazendo hoje. E assim, as pessoas à minha volta, os meus amigos, né, da minha juventude, as pessoas que estão lá no meu Facebook, estão no meu Instagram, me conheceram de um jeito. Me conheceram um João que queria ser um cara extremamente bem sucedido. Ali atrás tem livros que falam muito do cara que eu era e que eu ainda gosto dessas coisas, que é homens que fizeram grandes coisas pela humanidade, tiveram grandes ideias, foram grandes empresários. Eu sempre gostei disso, essa sempre foi a minha realidade. A minha família, eu venho de uma família de empreendedores, tanto por parte de pai, né, de comércios no interior do estado aqui do Rio Grande do Sul, como por parte da minha mãe. A minha mãe ainda vai ter um comércio, que é legal eu pontuar, que ela foi ter máquinas de caça-níquel, né, que numa época do governo, antes do governo Lula ali, era liberado, né, depois o governo Lula vai proibir, a gente sai dessa área de atuação, mas é algo assim, que aos olhos do mundo já lidava com algo muito pesado, que é a questão do vício no jogo, mas eu gostava, porque eu via muito como uma forma de empreender diferente, né? Que sim, também lidava muito próximo ali com o interior das pessoas que estão indo jogar. Hoje, obviamente, eu vejo de uma forma negativa, porque envolve um vício danoso, mas na época não. Né? Como jovem, como empreendedor, eu achava aquele mundo fantástico e queria expandir os negócios da minha mãe. Então eu fui me talhando, gente, literalmente, a totalmente ser aquilo que Deus não espera, né, de um filho que anda nos caminhos dele. E hoje não é fácil para mim lidar com isso, porque quando tu nada contra a maré, é um caminho muito solitário. Né? Hoje eu me apego totalmente a Deus, me apego a Cristo, ao Espírito Santo, mas sabendo que basicamente tudo que eu faço, as pessoas que estão à minha volta estão tipo, cara, qual é que é desse cara? Será que o João tá bem? Será que aconteceu algo muito ruim na vida dele? Ele está muito frustrado e por isso ele está falando de Deus? E na verdade é o contrário, galera. Na verdade é o contrário. Frustrações eu tive quando eu estava andando na mesma manada da maioria das pessoas. Hoje eu realmente me sinto liberto. Eu vejo o mundo por outro espectro, que é uma coisa que, cara, faz todo sentido. Quando eu vejo os males que ocorrem, por exemplo, quando eu ligo a televisão no horário do Jornal Nacional, aquilo para mim tem sentido. É triste? Óbvio que é triste, mas tem sentido. Tem todo um plano espiritual por trás. Sempre que eu vejo uma catástrofe acontecendo hoje na televisão, eu faço a seguinte pergunta: se Jesus estivesse na vida daquela família,
Recentemente aqui no Brasil a gente está tendo o caso de um menino, né, que foi esquartejado, né, ele foi mutilado pela família dele, né, pela mãe, né, pela mãe e a companheira, um menininho, né, de menos de 10 anos. É uma coisa que a gente, cara, não consegue entender, diz como é que isso ocorre. Aí eu sempre me pergunto, se elas tivessem Jesus, será que elas teriam feito? É sobre isso que é a minha vida hoje, gente. Pode parecer uma maluquice quando tu não te questiona de forma tão simples e pontual como essa que eu fiz agora. Jesus, se ele está na vida das pessoas, esse tipo de situação não ocorre. Não ocorre. Principalmente se não for uma coisa isolada. Se a gente conseguir com que a sociedade compreenda quem é Jesus e o que Jesus veio fazer. É por isso que eu luto hoje. Para que famílias sejam mais unidas, para que famílias não passem o que eu passei, para que jovens não passem os períodos que eu tive, que foram períodos de extrema solidão e desconexão com a sociedade. Eu fui um cara, gente, que na minha juventude teve uma fase da minha vida que eu fui ter um problema muito sério com drogas, né? E eu me lembro de andar na rua com pânico de estar vivo, da existência. Eu fui ter um surto com drogas que assim, ó, eu literalmente eu questionei tudo que Deus tinha feito. Eu dizia onde é que eu tô, o que é a vida, quem eu sou, por que eu penso, quem são as pessoas que estão à minha volta. Algo extremamente assustador. Sempre que eu vejo sobre algum caso de suicídio, eu penso que eu tive na antessala disso. Porque quando tu perde a tua consciência, cara, isso é muito, muito, muito desesperador. É algo que ninguém pode abrir ali, mexer e resolver. Eu me lembro de, nessa fase da minha vida, ter inveja das pessoas que andavam na rua. Com uma cara simples. A pessoa podia, sei lá, trabalhar 20 horas por dia por um salário muito baixo. Eu tinha inveja da vida dela porque eu dizia, ela tem paz. Ela passa trabalho, mas ela tem paz. Eu, na época, tinha dinheiro, morava num apartamento de 3 andares em Porto Alegre, minha mãe estava no auge do jogo e a vida para mim não fazia sentido. E eu só fui sair disso analisando a criação de Deus. Deus tem uma grande misericórdia de mim nessa época da minha vida. Eu vou estudar o universo e fazendo isso, naquela época, literalmente, todo mundo estava me taxando de louco, aquilo se cura, né? Eu literalmente acho que Deus pegou, né, tudo que ele criou e fez assim, entra aqui, olha e te acalma, não te mata, que eu tenho um plano para ti lá na frente. Na época ele teve calma e eu acredito que Deus é muito paciente, sabe? Deus ele é capaz de te dar livramentos e te tirar de situações, mesmo que naquele momento tu não reconheça que foi ele quem fez, que foi esse o caso, né? Nessa época Deus encontrou uma forma de me resgatar. Eu não fui curado das minhas síndromes, né, mentais e do meu pânico com remédios ou com médicos. Foi literalmente olhando para a criação de Deus. Né? Tu imagina se estudar, né, as coisas fosse a melhor maneira de resolver problemas psíquicos, a gente não teria reformatórios, não teria, né, tantas pessoas dependentes de remédio. Eu literalmente acho que Deus ali foi muito misericordioso comigo e demonstrou muito amor com a minha vida. Mas sabe, gente, é essa mudança, sabe, daquilo que eu passei, daquele vazio que eu tinha, com o que eu tenho hoje, que me faz querer fazer isso sem parar e mesmo sabendo que a resposta que vai vir do outro lado não vai ser uma resposta super popular, super, sabe, abrangente no sentido de que todo mundo vai vir e dizer, cara, é isso aí, que legal. Eu sei que eu estou indo por um caminho que Jesus andou e Jesus passou pelo que eu estou sabendo que eu vou passar. Né? Jesus veio para cá ser bom, só ensinar coisas boas, literalmente morrer por mim e por ti, né? Para que os nossos pecados pudessem ser lavados, a gente pudesse conectar com Deus. Ele sabia que as pessoas sequer no futuro iam entender exatamente essa mensagem, como eu por muito tempo não entendi, mas ele não deixou de ir atrás de cumprir a sua missão, mesmo quando a maioria do mundo estava apontando o dedo para ele, dizendo que ele era um charlatão, que ele estava fazendo aquilo ali para enganar as pessoas. E é o que eu vou passar, mas eu não vou desistir, porque, repito, é o que o mundo está precisando.
Sabe, o nosso mundo vive uma carência. Eu vivi isso. Sabe, depois de eu ter esse período com drogas e eu ter voltar a recobrar a minha consciência, eu sigo na minha prática natural. Qual era a minha prática natural, gente? Era querer ser o meu próprio Deus, de fato. Sabe, eu queria ser o cara. Eu queria estar nos lugares mais altos. A gente vê as pessoas falando isso muitas vezes. Eu quero ser o melhor no que eu faço. Eu quero ter reconhecimento. Eu quero ter pessoas batendo palmas pra mim. Cara, eu quis isso. Eu fui uma pessoa que agrediu e fez muito mal para pessoas muito próximas a mim, pessoas que tinham muito carinho por mim. Mas a grande verdade é que eu via a vida como um grande jogo, sabe? Chegou um momento que eu era tão avesso ao que a sociedade esperava, e isso também é um parênteses que eu quero abrir. Galera, eu até hoje nunca fiz um vestibular, nunca fiz faculdade, não tenho carteira de motorista, não tenho minha casa própria, ainda não sou casado. Ou seja, eu não preencho os requisitos que a sociedade nos impõe como indicadores de sucesso, indicadores de uma pessoa adequada. Eu não fiz isso para ser, digamos assim, um cara do contra. Eu fiz porque eu sempre questionei essas coisas. Por exemplo, eu nunca fiz vestibular porque a minha mãe tinha um grande negócio na época e eu queria tocar os negócios dela. Por que eu ia entrar no vestibular, fazer uma faculdade, se não necessariamente eu ia aplicar a faculdade naquilo ali que eu tinha? Depois, nesse intervalo, obviamente as nossas coisas se perderam e a minha decisão pode não ter sido a melhor, mas na época ela tinha fundamento. Mesma coisa valeu para a carteira de motorista. Em nenhum momento da minha vida eu tive uma condição adequada para ter um carro. Então para que eu vou tirar a carteira para ter ela guardada no bolso, não ter com quem andar? Então eu sempre fui esse cara, questionador. Esses questionamentos, antes de Deus, eles me levaram para um ponto tão negativo que nesse do questiona, eu acabei me tornando um cara antissocial. Porque a sociedade fazia coisas porque a sociedade ditava e elas obedeciam. Como eu não obedecia, eu não fazia parte. Isso é muito ruim, porque tu acaba acelerando o pé nisso. A minha última referência antes de conhecer a minha noiva era de um cara que estava morando no interior do estado. Eu tinha saído da casa da minha mãe, a minha mãe tinha me dado um dinheiro para dizer assim, cara, ó, tu já tá numa hora de tu parar de me trazer problema, tá demais a coisa, eu vou te dar essa grana e vai fazer a tua vida. E eu vou morar no interior do estado com a família do meu pai, e lá a minha cabeça já estava assim, bom, já que eu tô aqui, né, na fronteira ali com o Uruguai, tudo que eu tentar fazer por dinheiro, não importa se é lícito ou ilícito, eu nunca cheguei a fazer algo ilícito, mas se aparecesse oportunidade naquela época, eu não duvido que eu tivesse feito. Porque, mais uma vez, na minha cabeça a sociedade já tinha me rotulado como alguém que não servia para ela, então o que importava para mim agora era obter o meu êxito independente da consequência ou da ação que isso fosse ter com os demais. Isso é muito triste, gente. Sabe? Isso é muito, muito triste. É isso que faz uma pessoa virar criminosa, sabe? É isso que faz surgirem psicopatas no mundo. E eu tive ali, mais uma vez, na antessala. O cara que teve na antessala do suicídio, teve na antessala de ser uma pessoa extremamente danosa para o mundo à volta. Por isso que eu digo que a gente vive, na verdade, uma grande disputa entre o bem e o mal. Deus tem um plano restaurador para tua vida e quer te usar da forma certa. Cara, o inimigo quer pegar essa mesma capacidade que tu tem para fazer o bem e transformar para o mal. Eu me vi exatamente assim. Eu falo até hoje para minha noiva. Eu tenho hoje tanto afinco por buscar as coisas de Deus e querer fazer a vontade de Deus, porque eu sei que se eu não fizer a vontade de Deus, há uma grande probabilidade dessa capacidade que Deus me deu ser usada para fazer o mal. Então, gente, o mundo não é simplesmente cada um vive do seu jeito e vê no que vai dar. Tudo tem consequências e essas consequências são ligadas às outras pessoas. Não fica te iludindo. Satanás, eu já falei isso em outro vídeo aqui nesse canal. Satanás ele tem um plano muito inteligente. Satanás não precisa ser confessado. Tu não precisa dizer, não, estou servindo a Satanás. Não. Se as tuas atitudes são contrárias àquilo que Deus quer, tu está servindo a Ele e tu não precisa confessá-lo. Deus é diferente. Deus ele quer que tu faça as coisas para o bem, mas Ele quer que tu confesse a Cristo para que tu tenha consciência daquilo que tu está fazendo e tu permaneça nesse caminho. E primeiramente, porque como tu tem o livre-arbítrio, Ele quer assim, não, eu só quero que tu faça as coisas para mim se for da tua vontade realmente.
sabe? Satanás não precisa, Satanás joga no neutro. Então eu estava sendo um grande agente do mal a minha vida inteira, sem saber. E quantas pessoas hoje têm agido dessa forma por aí? Não estou dizendo que só as pessoas que não têm Jesus é que fazem mal. É óbvio que tem pessoas cristãs que também erram, têm suas falhas. Mas elas têm a consciência de que se elas não mudarem as suas práticas, Deus pode, né, permitir uma lição para elas e, cara, com certeza elas vão ter que lidar com isso depois. Então elas estão mais suscetíveis a mudarem do que aquele que sequer sabe o que está fazendo. Por isso que para mim hoje é tão fundamental pontuar as coisas e trazer essa realidade para as pessoas. Porque eu literalmente vivi cego por muito, muito tempo e não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Então, gente, eu não desejo para ninguém que está aí do outro lado ficar no caminho que eu estava. Na época, eu achava isso muito legal. A minha noiva, quando ela vai começar a falar comigo, ela me dá um apelido de mafioso. Cara, eu achava isso o máximo. Por mais idiota que isso possa parecer hoje, eu achava o máximo. Eu me lembro de olhar histórias de caras que foram gangster e mafiosos de verdade e dizer, meu, esses caras são incríveis, porque eles não aceitaram se sujeitar àquilo que a sociedade está impondo para eles. Eles fizeram o que deu na telha. Até porque, gente, a grande verdade é que tem muita coisa que a sociedade nos impõe que não faz muito sentido mesmo. Mas se te foi imposto, tá na Bíblia, tu tem que ter prudência, tu tem que olhar para isso, tu tem que respeitar. Né? A autoridade existe por um motivo. Quando tu te descola disso, assim como quando tu te descola de Deus, a consequência tem grande chance de ser algo extremamente destrutivo e algo que vai fazer mal não só para ti, como para muita gente. Então, obviamente, esse não é o caminho. E aí, quando vai haver esse processo, né, de resgate, começa a haver esse processo de resgate por parte de Deus, eu te digo que tu tá num buraco tão grande que tu não consegue sair, que quando a mão de Deus aparece, é impossível tu não te agarrar. Mesmo não sabendo se aquilo é mão de Deus ou o que é. Foi o que aconteceu comigo. Então assim, cara, se tu tá nesse momento olhando esse vídeo inundado em práticas erradas, tu sabe que a tua vida não tá dando aquele fruto certo. Por mais que os outros... Entenda uma coisa, né? Nesse meu período da minha vida, provavelmente se os meus amigos ou até mesmo os meus familiares estiverem olhando esse vídeo, eles vão dizer, ah, mas eu não sabia que o João Pedro estava tão mal assim, que ele cogitou tanta coisa ruim, ou que ele passou tanta coisa pesada. Não sabiam porque eu fazia o que todo mundo faz, eu vestia uma máscara. Aquela máscara do tá tudo bem por aqui, a minha vida tá cada vez melhor. Então, não adianta tu olhar no espelho com a tua máscara, tu sabe o que tá aí dentro. Tu sabe que, cara, a consequência disso vai ser algo que tu não vai conseguir controlar depois. E eu cheguei nesse ponto. Aqui eu quero abrir um parênteses para vocês entenderem como eu conheci a minha noiva e como Deus costura as coisas de uma forma bem, bem ampla. Ele não economiza para te resgatar. Eu tô na minha casa um período antes de eu sair, né, da minha mãe me dar um bilhetinho para ir passar um bom tempo distante. E ela me convida para ir para a Serra Gaúcha junto com uma amiga dela, um convite bem aleatório, que eu acho que pouquíssimas pessoas aceitariam, né, e passar um final de semana com a mãe e uma amiga no festival de cinema de uma cidade. Tipo, cara, esse é o tipo de coisa que tu faz com os teus amigos, não com a tua mãe e com uma amiga dela. Mas eu fui porque os meus amigos na época já não estavam me requisitando muito, eu era um cara que brigava muito, causava muito problema mesmo com os meus amigos. Todas as festas que o João Pedro, que está falando nessa câmera, ia, vai lá, 95% delas eu briguei. Toda a minha vida. E eu fui em muitas festas, em muitas baladas, que se diz, bebi muito, fiz muita coisa errada, e a briga era uma coisa que estava certa. Eu não sei o que eu tinha, gente, sinceramente. Era um demônio muito maluco mesmo, que fazia eu me colocar em situações de risco todo o tempo, brigava, estragava o ambiente dos meus amigos, das minhas amigas, peço perdão a eles por isso. Mas na época, mais uma vez, eu achava que eu era o cara, que eu estava, enfim, marcando meu território. E aí, então eu já tinha perdido, né, grande parte dos meus convites, aceito esse convite da minha mãe, vou para lá. Um amigo ainda me convida para ir numa festa de música eletrônica, a gente vai, chegando nesse lugar, esse amigo se relaciona com uma menina, fica com ela, né, e aí eu fico olhando aquilo tudo,
É uma festa que não dá muito certo, eu mal e mal converso com ele, a gente vai para um camarote lá, eu converso muito pouco com essa menina, eu vou embora para minha casa. 2, 3 meses depois, uma pessoa me adiciona no Facebook, que era uma coisa bem rara de acontecer, e era essa menina que tinha se relacionado com o meu amigo. E ela me adiciona e fica lá quieta, diz ela que me adicionou porque queria me apresentar para uma amiga dela. Eu divago sobre isso porque essa tal apresentação nunca aconteceu. E um dia eu tô lá morando no Uruguai, né, inundado em jogo, cassino, bebida, mulheres, e eu resolvo ir atrás de mais uma, abro meu Facebook, no meu chat lá, e tá essa menina, eu chamo ela para conversar. Até sou bem cretino na maneira de falar com ela. Eu digo, tu que é a menina que tava com... Tu é a melhor menina que já saiu com o meu amigo. Tipo, cantada mais escrota, né? Em tese dando em cima da menina do amigo. Por sorte eles não estavam tendo nenhum tipo de relacionamento, foi só naquela noite até a gente voltar a se falar. E aí a gente começa uma conversa e essa conversa vai ficar aí por 6 meses acontecendo via WhatsApp, né? E a minha noiva vê algo em mim que literalmente eu não sabia como ela estava conseguindo fazer. Só Deus tem essa capacidade, que é ver o meu coração. Literalmente ela foi guiada por Deus para me dar uma última oportunidade. Eu era um cara que estava envolvido num mar de práticas erradas, de uma vida completamente bagunçada, desconexa, egocêntrica e revoltada com Deus, tudo e todos. E aí essa menina aparece e literalmente eu vejo ela como uma boia no oceano, que eu não sabia onde essa boia ia me levar, mas se eu não me segurasse nela, a chance de eu me afogar era muito, muito alta. Sabe? Então, olha as coisas que Deus faz, né? Deus pega de um lugar que eu não sei por que eu fui para lá, o meu amigo se relaciona com uma menina, essa menina vai me adicionar meses depois, eu vou falar com essa menina vai me levar a Jesus. É o tipo de coincidência, gente, que eu não acredito muito, sabe? Até porque eu estou fazendo esse vídeo hoje para vocês. Então vocês olhem a volta que isso tudo foi dar. Né? Aí tu faz a análise que tu quiser sobre isso. Se tu acha que é uma coincidência, se tu acha que é a mão de Deus sobre a minha vida. E sobre a vida dela também, porque a minha noiva, ela estava tendo um relacionamento com Deus nessa época, por influência dos pais, mas não um relacionamento que ela estava super envolvida. Mas uma das coisas que ela fazia era pedir por um companheiro. Era uma coisa que ela queria, ela estava se sentindo muito sozinha, um vazio muito grande, e o companheiro que Deus apresenta para ela sou eu. Que responsabilidade. Fui salvo através da vida dela. Espero que esteja dando bons frutos. Eu sei que eu tenho muita coisa a melhorar, meu amor, mas é uma construção que a gente vai fazer junto. A gente acredita muito que após o nosso casamento, a gente já vai completar quase 6 anos juntos. Após o nosso casamento, a gente aí de fato vai passar a ter uma vida a dois de verdade, como Deus espera. E em breve isso vai acontecer. E aí, gente, então a gente começa através de WhatsApp a se falar e aquilo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que eu me dou conta que é hora de ir embora daquele lugar que eu estava, envolvido com práticas ruins, envolvido com baladas, sócio de caras que não eram nem um pouco legais, e largo tudo. Já não tinha nada, na verdade, né? Mas largo aquela opção de vida e venho para minha cidade, que é Porto Alegre. Não tinha ainda feito as pazes com a minha mãe. Fico num hotel lá na cidade dela, vou me encontrar com ela, assim, meio tudo muito correndo, assim, sabe quando... Cara, a boia tava ali, entendeu? Eu dei umas braçadinhas e me atirei na boia com as últimas forças que eu tinha. Me lembro que quando eu chego na loja, ela tem uma loja, família dela de aluguel de roupa de noiva. Quando eu chego na loja dela, ela abre a porta e me beija. Foi o beijo mais incrível que eu recebi na vida, porque não foi só um beijo, foi um beijo e uma aceitação. Por parte dela, por parte de Deus, por parte de Cristo, Espírito Santo. Eu estava sendo abraçado naquele momento. Deus estava dizendo, cara, é tua chance. Sabe, a gente quer abrir uma porta para literalmente mudar os rumos da tua vida. E eu percebi isso, sabe? Eu me lembro de me emocionar na hora. Logo em seguida eu vou ter contato com a família da minha noiva, com meu sogro, com a minha sogra. É uma coisa que eu preciso contar para vocês, porque a minha conversão começa muito a partir daí. Eu acredito muito numa conversão que ela vem de tu ver uma vida que testifica a Deus, testifica a Cristo, sabe? Mais do que tu chegar para alguém e falar assim, Jesus te ama, vamos na igreja, obrigatório. Seja algo que as pessoas vejam diferente e elas falem, eu quero o que essa pessoa tem.
Aí a pessoa vai quebrar todos aqueles preconceitos, porque, por exemplo, eu sequer acreditava em Deus, né? Eu acho que eu já falei aqui, eu me irritava com as pessoas que falavam em Deus, sabe? Desculpa, gente, eu não lembro se eu já falei nesse vídeo, então talvez eu esteja repetindo algo, mas eu vou falar. Eu me irritava com as pessoas que falavam, por exemplo, na televisão, ia algum jogador e falava assim: ah, eu fiz 3 gols, glória a Deus, obrigado Jesus, 100% Jesus, foi por Jesus. Eu ficava muito bravo com isso. Eu dizia: como assim, cara? Como é que tu está entregando o fruto do teu esforço, do teu trabalho para um ser que não existe? Ou para um homem que morreu numa cruz? Tipo, esses caras são uns babacas. Era o que eu pensava. E eu seguia sendo esse cara quando eu começo a me relacionar com a minha noiva, sabe? E aí, quando eu vou entrar em contato com a família dela, eu me lembro de entrar na casa do meu sogro e da minha sogra, ter, sei lá, umas 45 bíblias espalhadas pela casa. Era a bíblia de tudo que é tipo. Meu sogro lendo a Bíblia toda hora. A minha sogra, de 10 palavras, 9 eram Jesus Cristo, glória a Deus ou aleluia. E aquilo podia parecer estranho? Sim, era estranho, mas era santo. E a santidade é uma coisa que te envolve, tu quer cada vez mais. Aí eu me lembro de nós orarmos pelo alimento, foi uma coisa muito bonita. Sabe, a gente para na mesa, vamos dar as mãos e consagrar nosso alimento. Obrigado, Senhor. Nós apresentamos a nossa mesa, o nosso alimento a Ti. Obrigado pela nossa mesa ser sempre farta. Nós consagramos, né, esse momento a Ti, Jesus. Esteja sobre a vida daqueles que não têm o que nós temos, trazendo, né, provimento para cada uma dessas pessoas. Obrigado, Senhor, seja conosco, amém. E eu dizia: o que está acontecendo, cara? Se a minha família tivesse tido isso, grande parte dos problemas que eu, minha mãe, minha irmã e meu irmão enfrentamos não teriam ocorrido. Sabe? E é nesse momento que tu resolve abrir uma porta e dizer: eu quero mais disso. Na hora eu fiquei quieto, só fiquei olhando, mas o meu espírito já começou a trabalhar diferente, sabe? Ignorando tudo que eu sabia de ciência, que em tese poderia anular a existência de Deus. Hoje, cada vez mais, eu acredito que ciência e Deus não se anulam, e sim se complementam. É através da ciência que a gente pode olhar a criação de Deus mais a fundo, sabe? E logo em seguida veio o convite deles para mim, falando: João, tu quer ir na igreja com a gente? Eu me lembro, acho que na hora, eu falei: quero sim. E eu realmente queria. Eu dizia: eu quero saber o que essa família conhece, o que essa família tem, que faz eles serem um modelo que eu acho que deveria ser replicado para as outras. Eu não estou dizendo que eles são até hoje ou eram uma família perfeita. Isso não existe, gente. Mas é como eu falei, não é sobre ser perfeito, é sobre olhar para quem é perfeito. Tu pode, não é que tu pode, tu vai ter falhas, mas quando tu entende que a forma de tu melhorar, evoluir e tratar isso é Cristo, tu tá fazendo a coisa certa. Eu acredito muito mais em alguém que tenha, voltando aqui, em alguém que quer entregar esse caminho para Jesus, do que para alguém que acha assim: não, eu sou a minha autoanálise, eu sou a pessoa que sabe de tudo, eu quero resolver tudo, eu vou evoluir a minha psique, eu vou ter o autocontrole, eu vou ser o foda. Desculpa falar essa palavra aqui num vídeo cristão, mas é que tem um livro que é best-seller hoje no mundo que o nome é Seja Foda. E esses livros, eles são assim, né? Aquela autoexaltação do eu. O eu super poderoso, o eu demais, o eu incrível. Que era exatamente o cara que eu queria ser. E isso não me levou a lugar nenhum. Hoje, eu sigo tendo inúmeras lutas, sigo. Mas eu sempre luto e falo assim: Jesus, me ajuda. Eu não estou conseguindo vencer isso aqui. Eu preciso de Ti, me mostra onde é que eu estou fazendo errado. Me mostra por que isso está acontecendo. Tem misericórdia de mim, eu te peço perdão. Então tu entende que é um gesto de diminuir? E só por isso já é maravilhoso. Como é bom tu ver que o homem e a mulher conseguem se diminuir numa sociedade que o homem e a mulher só querem estufar o peito. E, gente, eu fui uma das pessoas mais egocêntricas que esse mundo já viu. E eu posso falar isso, assim, é óbvio que eu não tô, né, enfim, fazendo a conta do mundo, do real, mas com os meus amigos eu era. Com o meu círculo de pessoas eu era. As pessoas diziam: cara, tu é insuportável, tu te acha o melhor que todo mundo. Para onde que isso leva a gente? Esse individualismo. Tu entende que entregar a vida para Jesus é um belíssimo gesto de
humildade e de dizer, não, eu não sou o cara. Eu preciso sim de ajuda. Foi o que me mudou. Essa foi o grande cerne da minha mudança. De uma mudança que segue acontecendo todos os dias pela misericórdia de Cristo. Então, gente, eu vou ter, em seguida que eu entro na igreja, um momento de revelação muito bonito no meu batismo. Batismo é isso. Batismo é quando tu quer renascer novamente. É quando tu quer nascer na presença de Cristo, Espírito Santo e Deus. E eu opto pelo batismo, né, muito breve, dentro da igreja. E no meu batismo acontece algo comigo que é incrível, né, uma transformação literalmente de dentro para fora, onde eu sinto todos os meus pecados, todas essas práticas de 23, 24 anos que eu poderia aprofundar aqui com vocês, mas daí daria um vídeo de 10 horas, sendo retirados do meu corpo através de Jesus. E eu me lembro que quando eu abro os olhos, eu não consigo pensar coisas pecaminosas, coisas ruins em relação às pessoas. Foi algo muito, muito, muito impactante para mim. Um cara que tinha isso muito natural dentro de si. No meu batismo me foi revelado o meu chamado, né? Que é sobre o que eu tento e quero fazer hoje, que é de levar a palavra, né? De ensinar as pessoas, de contar a minha história, de contar aquilo que Deus opera ainda hoje na vida de cada um. Sabe? Então foi uma noite que eu jamais vou me esquecer. Ocorreu na Igreja Batista Betel do Sarandi, em Porto Alegre, com o pastor Júlio. Tenho muito carinho por eles, por cada irmão que estava lá naquele dia, que congregou. Não é a igreja que eu congrego hoje, a gente trocou por uma questão de logística. E a partir dali, gente, eu realmente quis mudar. Eu me lembro de dias depois eu querer andar na rua que nem Jesus, assim. Que nem Jesus eu falo, sem me preocupar com dinheiro, sem me preocupar com o que os outros iam pensar, e sim achar uma forma de fazer as pessoas entender o quanto aquilo era essencial para elas terem o que eu tinha vivido e que realmente transforma e salva. Tive muita objeção na época, as pessoas foram bastante contrárias, e isso, gente, vai gerar uma série de episódios que eu vou tentar encurtar aqui agora. Sabe? Eu não me atiro de cabeça no meu chamado. Deus vai me abrir uma porta de trabalho. Uma porta de trabalho que Ele me abre num período de extrema pressão por parte das pessoas à minha volta. Tipo, como é que tu vai te sustentar? Quando é que tu vai casar? Quanto dinheiro tu tem? Que eu passei, né? Aí Deus tem piedade, assim, diz, não, eu vou mostrar para as pessoas o que eu posso fazer e a capacidade que esse jovem tem. Ele me abre uma porta de emprego incrível, ele me põe nesse emprego de uma forma incrível. Resumindo para vocês, eu saio de um período já cristão, de uma briga dentro de casa, eu tenho que me afastar da minha casa, uma briga muito armada pelo inimigo junto ao meu irmão, que é uma pessoa que eu tenho pouquíssimas brigas, né? A gente está muito bem, hoje o irmão mora na Austrália, e aconteceu uma briga muito, muito séria, que nunca tinha ocorrido. Eu tenho que sair da minha casa. No sair da minha casa, literalmente, nesse dia, descendo a lomba da minha casa para ir para casa da minha sogra, eu encontro um homem na rua que eu nunca tinha visto. Esse homem é muito solidário com a minha situação, eu estava machucado da briga que a gente teve. E esse homem diz assim, cara, é o teu momento, muda a tua vida. Ele estava se referindo a fazer algo por mim, por me manter, né, de trabalho, de sair de casa, porque eu tinha contado que eu estava tendo que sair da casa da minha família. Ele disse, faz o teu, é a tua hora, conta comigo, me deu o telefone dele, eu vou para casa da minha sogra. Abre-se uma porta de emprego um tempo depois para mim, e nessa porta de emprego eu preciso de um valor para entrar nessa empresa. E eu não tinha esse valor, a minha mãe também não tinha, e eu me lembro que esse homem que eu tinha encontrado na rua, sim, gente, eu não sabia quem ele era, eu mando uma mensagem para ele e falo, cara, tu mandou mudar minha vida, eu fui lá, fiz entrevista, fui aceito, sentei com o diretor, gerente da empresa, uma coisa incrível, eu preciso de R$ 220, tu tem como me ajudar? E ele fala assim para mim, me encontra na esquina da tua casa. Eu chego na esquina da minha casa, esse homem aparece num triciclo, numa moto triciclo, e diz assim, eu disse pra tu mudar a tua vida, garoto, é isso, pega o dinheiro, me dá. Quando eu vou olhar, gente, em vez de R$ 220, tem R$ 500 pra mim. De um homem que eu nunca tinha visto na minha vida, para que eu pudesse entrar no primeiro emprego da minha vida que eu não teria vínculo, ou com uma ação minha, ou seja, de empreendedorismo, ou de alguém da minha família. Deus usa um homem que eu nunca tinha visto para me dar R$ 500. Eu entro nessa empresa, sou campeão de vendas lá, em um período muito curto de tempo, consigo acesso a valores que eu não tinha tido até então,
consigo mostrar para as pessoas que eu era um cara extremamente disposto a trabalhar. Eu trabalhava das 8 da manhã em alguns dias até meia-noite, 2 horas da manhã, dependendo de como fosse a nossa rotina lá na loja, que era uma loja de venda de resorts de luxo em Gramado, aqui no Rio Grande do Sul, uma empresa que eu também sou muito grato pelo tempo que eu passei lá. E aí eu vou sair dessa empresa, porque eu me lembro de quando eu fui campeão de vendas, eu mandei uma mensagem para esse homem, agradecendo a ele, agradecer a Deus em primeiro lugar. Ele só botou assim, ok, é isso. Ou seja, não era um homem que tinha por prática ter envolvimento com as pessoas, ele não era muito de falar, mas com certeza era um homem de um coração muito bom e Deus usa ele para chegar até mim. Eu saio dessa empresa, volto depois, um período depois, e quando eu volto, eu começo a passar por um processo assim muito distante do meu chamado, gente. Sabe, o chamado de vai, prega o evangelho e bota a tua cara. Eu havia criado o Instagram Deus Jesus logo depois do meu batismo. Esse Instagram que muita gente conhece, talvez esteja no vídeo por ele, eu já tenho há 4 anos. Tu botar lá para baixo, tu vai ver que eu começava a fazer as imagens de forma bem simples, mas os textos eram bem longos, porque eu tava, cara, cheio do Espírito Santo mesmo. Mas Deus começou a me cobrar mais, e eu estava envolvido com esse trabalho. Então tu vai ver que no Deus Jesus, inclusive o envolvimento do Instagram hoje é baixo, porque por muito tempo eu deixava ele parado. Eu entrava literalmente em crise comigo mesmo e dizia, cara, Deus não quer que só que eu fique mandando mensagem por foto, Deus quer que eu apareça. Eu não sabia, não criava coragem para fazer isso, envolvido no trabalho, né, aí secular, digamos assim, né, convencional, ganhando dinheiro, e eu chego e digo, cara, eu tenho que sair desse emprego. Esse emprego está me afastando do que eu tenho que fazer, vou lá, peço demissão e vou literalmente, cara, viver por fé. Me atiro de cabeça no Deus de Jesus, começo a fazer umas postagens ali, eu crio um modelo de postagem padrão, começo a postar todo dia, até que Deus vem e derrama uma bênção financeira sobre a minha vida. Uma bênção impressionante. Eu dizia assim para Deus, Deus, eu queria um valor X para fazer a tua obra. Cara, ele me dá 10 vezes mais. Sei lá, 50 vezes mais. E em vez de eu parar, gente, eu não ganhei na Mega Sena, não foi loteria, foi uma outra situação, mas foi uma bênção de Deus, exigiu fé da minha parte, exigiu uma luta ali, mas ele põe isso sobre a minha vida, e em vez de eu parar tudo, gente, e dizer, bom, agora eu vou lá comprar uma câmera para começar a fazer vídeo no YouTube e me envolver de fato, o que o João Pedro resolve fazer? O erro da maioria das pessoas, querer responder as pessoas à volta. Porque é muito difícil a gente realmente se desligar do que as pessoas estão pensando. Hoje eu tento de fato fazer isso. Por isso que eu estou botando a cara aqui no YouTube, estou contando a minha vida, estou lá no Instagram, mas nessa época eu ainda estava meio assim, eu digo, eu vou pegar esse dinheiro que Deus me deu e vou multiplicar esse dinheiro. Deus me deu uma bênção, eu vou multiplicar com negócios e tal, eu gosto de empreender, eu vou poder casar, ter minha casa, ter minhas coisas e depois eu faço a obra da maneira que Deus quer. E foi uma das piores decisões que eu tomei, porque mesmo com dinheiro, e aí eu digo para vocês, dinheiro não é tudo, fazer a vontade de Deus é tudo na vida de uma pessoa. Eu me tornei extremamente infeliz, já com 5 anos de vida com Deus, super consciente das coisas dele, assim, no sentido de já, claro, não é super consciente de ser super sábio, isso eu tô longe de ser, mas assim, já entendia o que Deus queria e vou, gente, desenvolver depressão, sabe? Eu nunca usei esse nome, assim, depressão, até eu relutava, mas, cara, analisando, eu não tava saindo da minha casa direito, sabe? Eu ia dormir 5, 7 horas da manhã, acordando 4 horas da tarde. Isso com dinheiro, gente, com ideias, sendo cristão, conhecendo a palavra, mas tinha algo errado. Aí o meu corpo começa a acusar, sabe, algo. Meu corpo começa a não funcionar legal, eu começo a sentir palpitações, começo a, sabe, ter espécie de arritmia, começo a ficar bem preocupado com isso. O ponto de virada, eu e minha noiva, a gente foi ver Capitã Marvel no cinema, meia-noite, uma sessão. Eu vou lá, como um monte antes da sessão, porque aquela história, a pessoa ansiosa come horrores. Comi um monte, tô deitado na cadeira e começo a sentir uma pressão no peito, uma coisa estranha. Eu falei, cara, eu tô infartando. Eu vou infartar com 29 anos. E eu comecei a sentir algo, sabe? Muito ruim, muito ruim. Eu tive que levantar do cinema e ir embora pra casa. E nesse dia eu tenho uma conversa com meu sogro e eu digo, eu tô passando por isso porque eu tô, cara, eu tô muito longe. Deus tá me querendo aqui e eu tô tipo, sabe? Não vai rolar. E aí eu tomo a decisão. Eu falo, cara, quer saber? Mesmo que eu tenha dinheiro, mesmo que eu tenha alguns projetos em andamento, tudo isso vai ser terceiro, quarto plano. O plano A, o plano B, plano 1, plano 2 vai ser servir a obra de Deus. E é quando eu chego no meu Instagram, pego ali o Stories, boto a minha cara de verdade e faço um compromisso com as pessoas. Bom, gente, meu nome eu nem falei meu nome, falei, bom, eu sou um cara aqui que eu sou servo de Deus, eu quero levar a palavra, eu quero
através da minha vida, fazer vocês entenderem tudo que eu passei e que eu ainda vou passar, para que a gente possa encontrar salvação em Jesus e entender o que o mundo está passando e por que ele está passando. E aí eu tô aqui. Sabe, isso vai fazer 3 meses. Foi uma decisão incrível. Eu já passei muita luta, algumas eu compartilho com as pessoas nos stories. Gente, a minha maior luta hoje é com a pessoa que está aí do outro lado e com a pessoa que está aqui dentro. De entender essas expectativas. Quando eu faço um vídeo falando de Deus, cara, eu boto muita expectativa. Não por causa de mim. Eu não sou um blogueiro, eu não sou um youtuber, eu não quero fama. Aliás, aqui eu vou abrir um parênteses. Homem e mulher de Deus que se preocupa com a recompensa quando resolve fazer algo para Deus, tá muito, muito fora do centro daquilo que Deus está esperando dessa pessoa. A obra de Deus não é comércio. A obra de Deus não é para enriquecimento do homem. Se hoje milhares de pessoas, Brasil afora e no mundo afora, não dão uma chance para Jesus, é porque elas têm visto, sim, de homens e mulheres que querem fazer do Evangelho de Deus uma fonte de enriquecimento. Eu preciso te falar isso porque antes de eu me converter, lá com 18, 19 anos, um dos meus sonhos era entrar numa igreja dessas que prega a teoria da prosperidade acima de tudo, e não a salvação em Cristo, mas a teoria da prosperidade, pegar o microfone de um pastor daqueles e descer a lenha num cara desse, na frente de todos os crentes, e eu sabia que eu tinha argumentos para fazer isso, para liberar aquelas pessoas daquela escravidão espiritual que aquele homem, aquela mulher estava propondo àquelas pessoas. Eu sigo sendo contra teoria da prosperidade. Eu acho isso um absurdo. Jesus veio para cá simples, ele poderia ter andado coberto de ouro, porque o pai dele é dono do ouro e da prata. Não, ele não faz isso. Ele anda com as pessoas mais simples, pregando amor, mostrando o caminho para a salvação. E hoje a gente vê homens de Deus todos cheios de indumentárias, parecendo grandes empresários e homens de negócio. Então, gente, eu não estou fazendo isso por reconhecimento. Mas é óbvio que quando eu vejo o número de visualizações, eu estou vendo a palavra de Deus e adiante. Então a única coisa que eu quero te pedir com esse vídeo é se te inscreve no canal, compartilha esse vídeo, é pela obra de Deus. É para tu ver, é para as pessoas verem que, cara, Deus segue fazendo. A Bíblia é um compilado de histórias que Deus fez através de homens e mulheres. Histórias que nos fortalecem espiritualmente. Mas Deus segue fazendo, Ele segue escrevendo. Porque nós somos pessoas exatamente como foi Abraão, exatamente como foi Moisés, como foi Maria Madalena. Nós somos iguaizinhos a eles. Então Deus segue escrevendo. Ele não vai acrescentar aqui na Bíblia. Mas a gente testificando é a mesma coisa. É a Bíblia de uma forma... Dizem que a Bíblia é a palavra viva, né? E a nós testificarmos é literalmente a vida acontecendo continuamente. Então, gente, há um plano de transformação para todos nós. Sabe, eu vou lutar por isso, mesmo sabendo que eu vou encontrar muita objeção do mundo aí de fora. Cara, eu mudei. Eu mudei, mas eu não mudei assim. Os meus amigos foram ver esse vídeo. Cara, eu sigo sendo o João que tu conversou. Hoje, com um pouco mais de sabedoria, com muito mais humildade e com alguém acima de mim. Sabe, alguém que me humanizou e me fez enxergar o próximo com uma grande missão, realmente. Então, eu acredito de verdade que Deus ainda vai fazer mais e mais transformações. Eu espero, sim, poder percorrer o mundo inteiro falando daquilo que Deus fez e segue fazendo, contando a minha história. Eu sei que Deus vai fazer muito mais, mas Deus também quer fazer na tua vida, Ele também quer levantar a tua história para outras pessoas. Então, se tu é cristão, conta o que Deus fez. Não é fácil, eu gravei acho que uns 10 testemunhos, mas uma hora vai vir da forma certa, sabe? E tu vai ter outras oportunidades de falar. O importante é cumprir a missão. Como Cristo nunca desistiu, que a gente não venha desistir. Acho que eu consegui ilustrar para vocês. Repito, cara, eu sou um cara totalmente a antitese disso aqui. A antitese disso aqui. Mas para Deus o que importava era o que estava aqui dentro.
E aí ele transforma. Jesus, Deus transformaram Paulo no maior perseguidor dos cristãos, no maior homem do início da igreja primitiva, no maior servo, né, no cara que mais lutou, que mais foi linha de frente. Escreveu inúmeras das coisas que estão aqui enquanto estava preso. E nunca deixou de ter amor por essa palavra. Sabe, eu me encho de força quando eu falo sobre isso e quando eu estou fazendo esse vídeo com essa Bíblia na mão. Isso realmente dá um poder que eu muito quis, que eu achei que o dinheiro ia me trazer, eu achei que as minhas conquistas pessoais iam me trazer. Não há poder maior que o poder de Deus. Deus sempre vence. Eu não só tenho Ele como pai, como tenho como general, como tenho como chefe, como tenho como sócio. E eu te desafio a achar algo que seja maior do que isso. Então, vamos abrir uma porta, vamos abrir uma oportunidade. Deus tá fazendo. Quando eu achava que eu estava lá distante, falando mal, debochando dele por aí, ele estava operando. Ele tem muito mais sabedoria e conhece os caminhos por todos os lados. Ele vai encontrar uma forma. Só tenha sensibilidade. O grande cerne desse vídeo é ter sensibilidade. Quando a minha noiva apareceu na minha vida, eu entendi que tinha algo diferente ali. Eu não sabia que era Deus. Mas depois ficou bem claro. E hoje eu vivo por isso e espero que esse vídeo possa fazer diferença de alguma forma aí na tua vida, que tu possa te envolver com a palavra de Deus. Tá bom? Fiquem em paz, que Deus abençoe vocês. Valeu!